Olá, confrades, confreiras. Hoje o assunto é delicado e hoje nós vamos falar sobre piteira, entender de uma vez por todas o que é esse material, como que ele funciona. Tá? E vocês vão ver que nós vamos abordar algumas coisas que muita gente vê pela internet, que é em relação a dicas de como fazer a manutenção. Cuidado, isso pode estar destruindo a tua piteira. Entenda que o porquê que a sua piteira fica verde, amarronzada, o porquê que ela oxida. Existem fatores que levam a isso. E essas dicas caseiras podem acelerar esse processo. Fica aqui comigo, que o papo hoje é um papo reto e é bastante técnico. Mandar confeccionar uma piteira não é barato. Em geral, nós levamos um dia e meio para confeccionar uma piteira. Isso seguindo um padrão de construção do cachimbo. Claro que quando a gente faz uma piteira para uma peça que nós estamos desenvolvendo, é um pouco mais tranquilo. Mas quando nós temos uma piteira que segue padrões, que seguem normas, medidas de um fabricante, nós temos que entregar uma piteira absolutamente igual ou muito próxima daquilo que era o original. Então, mandar fazer uma piteira não é barato. Então, isso é uma coisa que a gente acaba fazendo em último caso, só realmente quando é necessário. Confrades, mandar fazer uma piteira não é barato, não é fácil. Nós temos que seguir as medidas originais do cachimbo, demanda tempo e acaba sendo uma coisa mais ou menos cara. Então, o que é o melhor? Gastar em uma piteira nova ou procurar manter a nossa piteira para que ela não tenha problema ao longo da vida dela? Entenda, de uma vez por todas, como se trata esse material, que é o ebonite. Hoje nós vamos falar especificamente do ebonite. Nós não vamos citar piteiras de acrílico, de chifre, de ABS, ok? Então, o ebonite tem algumas características e hoje a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Uma das coisas que a gente mais vê são conselhos de curiosos. Ah, você lava a piteira desse jeito, você limpa daquele, você limpa daquele outro. O que eu mais vi por aí é o pessoal fazendo a lavagem com água e sabão, detergente, embaixo da torneira. É certo? É errado? Bom, cada um lava do jeito que achar interessante. As consequências virão. Né? Se a gente sabe o que é o material, a gente pode ter uma mínima ideia do que não fazer. Ok? Infelizmente, quando a gente cai nessa área, nós somos obrigados a lembrar das aulas que a gente tinha horror no colégio, que eram as aulas de química. E a primeira coisa é entender o que é o ebonite. O ebonite, embora pareça um plástico, ele não é plástico. Ele é uma borracha rígida, que tem essa característica que fica bastante plástico, né? Parece bastante plástico, mas não é. Se ele não é um plástico e é uma borracha, eu não posso lidar com esse material como se ele fosse plástico. Eu tenho que lidar com ele como se fosse borracha. Com base nisso, a gente tem que entender qual é a natureza dele. Esse material nada mais é do que uma borracha que sofre um processo de cozimento com enxofre, em geral de 25% a 32%. O que vai confeccionar a ele é esse aspecto de plasticidade e dureza, e até mesmo esse acabamento brilhante que nós temos na piteira. Ah, mas espera aí, você vai se perguntar, mas se a piteira é uma borracha, o pneu do carro também é. Sim, é o mesmo tipo de material. É a mesma borracha natural. Qual a diferença? O pneu do carro tem só de 3 a 5% de enxofre, enquanto que a piteira tem de 25 a 32%. Vamos lá, confrades. O fato de nós termos um percentual muito alto de enxofre vai acabar cobrando o preço. O que ele vai fazer? O enxofre, quando está misturado à borracha, ele é instável e ele procura, de toda forma, sair de dentro da piteira, de dentro da borracha. Acontece que o enxofre ele tende a reagir com duas coisas que fazem mal para a piteira: umidade, portanto água, e luz UV. Quanto mais água, mais luz UV, a reação que vai se formar nada mais é do que ácido sulfúrico. Por isso que algumas piteiras a gente vê com aspecto amarronzado, com aspecto esverdeado.
é a presença do ácido sulfúrico. Então, o gosto amargo que muitos de vocês sentem é porque vocês estão com uma piteira que já está com uma belíssima camada de ácido sulfúrico. Presta atenção no maior erro de todos: água. Lembra que eu falei que a luz UV liberta ou libera o enxofre na superfície? Então, quando ele sai na superfície, esse enxofre vai entrar em presença de umidade ou de água e vai gerar uma reação química, que nada mais é do que hidratação do enxofre. Essa hidratação é o que a gente conhece por H2SO4, que é a fórmula do ácido sulfúrico. Sabe aquela sensação de queimação, amargor, gosto estranho, ou quando você está fumando e você não tem aquele gosto tão característico do fumo? Então, pode ser o ácido que está na tua piteira. Só que isso daí também tem um outro custo que ele acaba cobrando. O ácido sulfúrico pode gerar microfissuras na piteira, pode gerar gretas e ele pode, em definitivo, arrebentar a piteira de vocês. Uma coisa que é importante: o ácido, quando ele está atacando a borracha, ele acaba gerando crateras e principalmente aumentando os poros. Então, se eu tinha uma superfície que era polida, com os poros fechados, à medida em que eu abro os poros dela, o enxofre vai sair mais. Se ele sai mais, ela oxida mais. Se ela oxida mais, ela vai ficar verde, vai ficar marrom, ela vai ter alteração de coloração e principalmente vai ter alteração de gosto. Claro que isso acaba, ao longo do tempo, condenando a piteira. E o resultado é ter que fazer uma piteira nova. Mas a gente pode evitar o máximo possível isso. Então tenha em mente que, se eu coloco essa piteira e deixo que o ácido atue muito tempo nela, ele vai danificar essa piteira. Como que ele vai fazer isso? Cada vez mais colhendo a água e a umidade do meio ambiente, cada vez mais fazendo a reação com a luz ultravioleta e cada vez mais fazendo microfissuras e crateras na piteira de vocês. E aí eu vejo muita gente lavando a piteira com água e sabão. Pega a água normal da torneira, pega um detergente neutro e faz a lavagem embaixo da torneira. É uma borracha, a borracha é porosa. Quando a gente faz essa escovação, que a gente faz essa limpeza mecânica, invariavelmente nós acabamos abrindo os poros da piteira. Se nós não fecharmos esses poros, a piteira vai oxidar. E aí, dentro dessa oxidação, todo o processo se renova. Eu já vi casos em que a piteira do cachimbo foi lavada numa semana, uma semana depois estava completamente oxidada. Eu falei para o confrade que isso não estava certo, que não era dessa forma que a gente deveria lidar com a piteira. Ele entendeu e mandou essa piteira para a restauração. Bom, uma coisa que o pessoal pergunta, mas como identificar? Essa piteira aqui, ela está usada, vocês podem ver que ela ainda está com brilho, ela está com uma levíssima oxidação, que seria tratada rapidamente, para não deixar isso continuar. No entanto, o tratamento, mesmo após o tratamento de uma oxidação leve, nós temos que fazer o fechamento, ou seja, a selagem dos poros. Então, uma piteira levemente oxidada. Aqui uma piteira jamais oxidada. Vejam a diferença. Uma está marrom e fosca, a outra ainda tem brilho. Mesmo na luz a gente não consegue ver isso daí. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra piteira cuja oxidação foi além do limite, que é essa daqui. Deixa eu pegar um outro cachimbo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, vejam o marrom e o verde que tem nessa piteira, completamente fosca, tá? Essa daqui menos oxidada, que é uma oxidação média, e essa daqui com oxidação bem leve, quase imperceptível, tá? Meus irmãos, vamos lá, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Essa piteira, vocês conseguem ver, bem aqui no botão, uma mancha branca? O que é essa mancha branca? Muitas vezes a gente vê e não consegue definir o que é. Veja aqui um outro exemplo, a gente tem a presença também dessa mancha ali.
O que é isso? Isso está diretamente relacionado ao tipo de saliva que nós temos, tá? Alguns de nós têm a saliva mais alcalina, alguns de nós têm a saliva mais ácida. Normalmente a saliva mais ácida, o pH é mais baixo, e aí o que acontece? A oxidação na piteira vai ser mais rápida e vai produzir outras reações, né, na piteira. Quando o pH ele é alcalino, pH mais alto, ele vai facilitar a formação de cristais na piteira. Exatamente os mesmos cristais que nós formamos no dente. Então, peraí, se eu tenho formação de ácido e eu vou no dentista uma vez a cada X meses para fazer a limpeza dos meus dentes, é a mesma coisa. E qual é o mal disso daqui? Assim como o tártaro no dente, ele encobre a bactéria e o dente pode surgir uma cárie por baixo do tártaro, é a mesma coisa. A oxidação embaixo do tártaro vai continuar, podendo até mesmo furar a piteira. Então, isso daqui é um indicativo para a gente saber, primeiro, qual é o tipo de saliva que a gente tem. Se está mais ácida, se está mais alcalina. E se a gente vê essa formação, mais importante então, a gente cuidar na limpeza. Isso não sai com escovinha nem com escovilhão, tá? Então, fiquem atentos a esse pequeno detalhe que muitas vezes passa imperceptível. Bom, pessoal, a gente já falou do que é o material. O ebonite é uma borracha com enxofre, e esse enxofre, por ter uma alta quantidade, reage com a água e com a luz UV. Eu já falei para vocês que existem, pelo menos que a gente consegue separar 3 níveis de oxidação: uma oxidação mais leve, uma oxidação mediana, tá? E uma oxidação bastante grave, tá? Se vocês compararem, esse daqui está mais marrom do que esse. Então, o estado de oxidação aqui é bem maior, tá? Mas, ok, como é que eu vou lidar com essas oxidações e como é que eu vou fazer essa limpeza? Vou colocar na água, lavar com detergente, passar escovinha, pena de morcego, pelo de ovo? Não, gente, não. Lembrando, isso reage com a água, tá? Parem com essa ideia de quererem lavar a piteira com água. Piteira para lavar com água somente é de acrílico. Por quê? Porque o acrílico suporta a água. Ele não tem poro como o ebonite. Ah, e uma piteira de chifre? Não ponho na água, porque é orgânico. Ele vai reter essa água. Ele é higroscópico. Eu falei que não ia falar de ebonite, de chifre nem de acrílico hoje. Então, no ebonite, uma oxidação leve como essa, eu vou tratar com o quê? Com uma coisa que é bem simples, que é nada mais, nada menos do que esponja de melanina. Por quê? Ela tem uma característica de poder limpar a superfície, tirando aquela oxidação sem riscar o material. Ok? Então, para uma situação mais leve, nós só utilizamos a esponja de melanina após a limpeza total mecânica com a esponja. Isso não é rápido, isso demora de 2 a 4 horas para você fazer uma limpeza de uma piteira dessa, da forma correta. Nós temos que fazer a selagem dessa piteira. Até porque essa esponja, aqui ela está seca, mas ela pode e deve ser utilizada de forma úmida. Ou seja, eu vou acabar utilizando a água para fazer esta limpeza, porém não em excesso. Essa água pode vir gerar reação com a piteira, mas quanto menor a quantidade de água, menos reação a gente vai ter. Então, lembrando, oxidação leve, esponja de melanina. E aí eu pego uma piteira cuja oxidação está mais agressiva do que uma oxidação leve. Qual que é o meu tratamento aqui?
eu vou olhar para ela e vou resolver fazer uma outra piteira e vou perder uma marca do fabricante, como é o caso dessa piteira, ou eu vou tentar recuperar essa piteira para deixar ela em estado de nova, o mais próximo possível disso. Eu vou recuperar a piteira. Eu posso usar a esponja de melanina? Posso, só que ela não vai ser suficiente. Se para uma limpeza leve eu ia de 2 a 4 horas, aqui fatalmente eu vou levar umas 10, 12 horas para tentar chegar próximo do que está aqui. Ainda assim não vai ser satisfatório. Então, para esses casos, aí a gente vai usar uma coisa que a gente chama de micromesh, que são esponjas com lixa que vão de 1.500, gramatura 1.500 até 12.000, fazendo as lixações sucessivas, né? Sem pular etapas. Então a gente vai lixar usando a 1.500, entre a 1.500 e até a 3.000, o recomendado é a gente sempre trabalhar com a lixa com água, ou seja, é uma lixação úmida. Acima da 3.000, nós só trabalhamos com a lixa seca, tá? Então nós vamos passar a 1.500 em toda a piteira, fazer a lixação com cuidado, verificando aonde se eventualmente ficou algum resto de oxidação nessa parte da piteira, ou no botão, enfim, ou mesmo aqui na parte de cima, e aqui também oxida, tá, pessoal? Feita essa lixação na primeira gramatura, passamos a segunda, terceira e assim sucessivamente. São 9 camadas de lixa para tirar a oxidação de uma piteira. Ok? Feito isso, aí ela vai para selar os poros e finalizar com o polimento. A gente já vai falar nisso daí. Por fim, lembrando, a gente tinha uma piteira pouco oxidada, uma piteira média oxidada, e aí chega para a gente uma piteira bem oxidada. Como é que eu vou lidar com essa piteira bem oxidada? Eu vou lidar da mesma forma que eu lido com essa? Não. Até porque essa daqui, se eu tentar lidar desta mesma forma, isso aqui eu não vou ter resultado. Esse caso aqui é um caso crônico de oxidação. A oxidação está em toda a superfície, ela já aflorou e aflorou com bastante força, mas ela também está na camada inferior. Como assim? Se eu só lavar a piteira, passar uma esponja, uma lixazinha, como eu já vi em alguns casos, o cara recomendando uma lixa 120, uma 220, que são lixas muito abrasivas, eu tiro a oxidação? Sim, eu tiro a oxidação, mas eu também tiro o material da piteira. E quando eu tiro esse material da piteira, lembra aquela camada da oxidação que estava abaixo da superfície? Ela vem para cima. Em uma semana essa piteira está oxidada. Tá? E aí vocês vão falar, poxa, mas eu limpei, fiz todo um trabalho e ela oxidou, não adiantou nada. Sim, não adiantou, por quê? Porque a camada de oxidação que estava por baixo da superfície não foi trazida para cima. E como é que eu vou fazer para trazer essa camada para cima? Nós utilizamos um recurso que é peróxido, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho para vocês verem, para poderem entender. O peróxido, eu uso peróxido em pó, tá? Que ele é diluído numa determinada proporção na água, e aí esse peróxido eu vou utilizar para fazer o banho químico da piteira. E aí ela entra nesse banho químico, vai ficar por um determinado tempo, não pode ficar além desse tempo porque racha e estraga a piteira. Só que esse banho químico força com que toda a oxidação que estava na superfície ou próximo dela venham para cima, ou seja, venham para fora. Em geral, após um banho químico, que varia conforme cada tipo, cada estado de piteira, pode variar de 2 até, no máximo, 3 horas, tá? Quando a gente termina, a piteira está completamente marrom. Completamente marrom. Parece que ela pegou uma camada de barro e ficou com um jeito absurdo.
tá? Mas é o primeiro passo para puxar a oxidação para fora, é o peróxido, principalmente em casos como este, tá? Em que a gente vê claramente uma oxidação aqui, que chega a ter volume aqui no dedo, tal o grau de oxidação, talvez vocês consigam ver, tá? Ela fica fosqueada, ela gera isso daí, e aí não tem outra opção, a não ser fazer o banho químico puxando. Após o banho químico, aí nós vamos recair de novo na esponja de melanina, fazendo a limpeza inicial, e depois nas micromeshes, que são as lixas com espuma, sem danificar o formato da piteira. Tomando um cuidado absurdo, porque esta parte aqui, em geral, quando a gente vai lixar, a gente acaba arredondando. E quando a gente arredonda isso, por menos que pareça, quando a gente encaixa no fornilho, ele não vai ficar perfeito. Tá? Então nós temos que tomar esse cuidado, que a piteira tem que estar absolutamente presa numa superfície onde a gente não consiga arredondar aqui. Tá? Ah, eu posso lixar isso estando a piteira no fornilho? Então, lembrem-se que pelo menos 3 mãos de lixa serão úmidas. Eu acho que vocês não vão querer colocar água na canela. Tá? Para isso, o que a gente faz? A gente usa um recurso que eu uso muito aqui. Eu tenho bases que são preparadas para que a piteira encaixe no furo e fique completamente encostada na superfície, evitando então o arredondamento da borda da piteira, desta aresta que fica próximo, que encosta na canela. Tá? Posso fazer uma borda dessa? Posso. Posso fazer a partir de um pedaço de madeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho em algum lugar. Achei. Aqui é um pedaço de madeira, um pedaço de embuia com um furo para encaixar uma piteira que está em processo de trabalho. O tenon dessa piteira é um pouquinho mais curto, mas o furo é feito em furadeira de bancada, perpendicular, para que isso fique o mais reto possível e toda a superfície se encaixe na madeira, ou seja, fique completamente encostada. Posso fazer isso? Posso. Só se lembrem que não dá para ser furo inclinado, tá? Eu fiz esse furo inclinado para que vocês pudessem ver que desse jeito não dá. A coisa tem que ser reta. Ela tem que ser encaixando perfeitamente na base. Ok? Um erro bastante comum é haver uma falha na análise do nível da oxidação. Se a piteira está pouco oxidada, médio oxidada, ou se ela está muito oxidada. Se eu pego uma piteira como essa e coloco no peróxido, eu posso danificar a piteira. Se eu pego uma piteira como essa, que é média oxidada, e não seria necessário fazer uma ação tão pesada, eu posso danificar a piteira. Se eu pego uma piteira, uma das coisas mais comuns é haver um erro de análise de abordagem, o que deve ser feito e em que estágio eu encontro a minha piteira. Então, quando eu olho a minha piteira, eu já tenho certeza de como que eu vou resolver, como que eu vou tratar essa oxidação, seja a mais leve, seja a média ou seja a mais pesada. O que acontece aqui? Se eu tentar, nessa piteira mais pesada, usar a técnica da mais leve, eu não vou ter êxito. Se eu tentar usar a técnica da média na mais leve, eu posso desgastar a minha piteira. Então, eu tenho que cuidar para que aquilo que eu vou fazer na piteira seja proporcional ao estado em que ela se encontra. Ora,
nessa piteira. Claramente eu vou ter que atuar nela com peróxido. Eu vou ter que fazer uma retirada dessa oxidação mais agressiva. E depois todo um tratamento mecânico com lixas para trazer o preto de volta para cima, para que ele fique brilhando. E isso é suficiente? Não. Após todo esse tratamento em que o preto voltou, aí eu tenho que usar uma coisa que é óleo mineral. Tá? Por que o óleo mineral? O óleo mineral vai selar a piteira, fazendo com que a umidade não entre nos poros do ebonite. Isso aumenta a vida da piteira. Ah, mas então eu posso guardar o meu cachimbo depois que eu fiz a limpeza, que eu fumei? Eu posso guardar, passar uma camada de óleo mineral? Sim, guarda e deixa ele fechado, longe da luz ultravioleta, tá? Claro que uma cidade que você mora que é mais úmida, a tendência é ele oxidar mais, tá? Se você mora numa cidade que é mais seca, essa oxidação por umidade ela vai ser bem lenta. Ela vai acontecer, mas vai ser bem lenta. A oxidação que mais vai existir é em função da luz. Então dá para fazer isso? Dá. Mas é importante, após a limpeza do cachimbo, da piteira, nós temos que selar os poros da piteira. Senão ela vai continuar oxidando muito rapidamente. Ok? Bom, pessoal, aqui eu peguei uma outra piteira, tá? Que já foi tratada, que já está polida, que já foi selada. Ainda assim, essa piteira, seria só isso? Basicamente sim. A gente faz o tratamento, a gente tira a oxidação e depois faz o selamento dos poros com o óleo mineral. Tá? Eu ainda não finalizei esse cachimbo porque a mim me incomoda isso aqui ainda. Tá? Como eu já falei, isso daqui é presença de tártaro. O nosso confrade, dono desse cachimbo, possivelmente forma muito tártaro nos dentes e ele transfere para a piteira. Por que isso? Porque eu quero limpar isso daqui, deixar isso aqui absolutamente preto, para ter certeza que não tem nenhum ponto de oxidação embaixo dessa mancha branca. Ok? Então, sempre tomem um cuidado. Após a limpeza do cachimbo, fui lá, fiz a limpeza, fornilho, limpei com escovilhão e tal. Ok. A piteira é de ebonite? Fez a limpeza interna? Fez. Ok. Pega óleo mineral, passa um pouco no dedo e passa na piteira e deixa essa camada de óleo secar na piteira. Tá? Após a secagem, aí a gente pode utilizar a politriz para dar o acabamento na piteira. E quando a gente fala em politriz, a gente tem que utilizar massas que são de polimento. Tá? Não são massas fáceis de encontrar, vocês vão ver que alguns técnicos aí recomendam pasta jacaré, eu não recomendo, porque ela não é para esse tipo de material. A pasta jacaré ela é exclusivamente para pedra e metal. Tem algumas variações? Tem. Mas, nesse caso, nós estamos falando com borracha. A pasta jacaré, ela é, assim como essa, ela é uma composição à base de banha de porco, com mais alguns aditivos que vão buscar dar o brilho, dar o lustro, aquele brilho, aquele acabamento preto piano. Eu mando fazer as minhas massas, é uma empresa no interior de São Paulo que faz. Por quê? Porque eu utilizo essas massas não só para o ebonite, mas também para o metal. Então ela tem essa flexibilidade na utilização dela. Pelo menos a mim me atende para que eu possa trabalhar com ela. Mas existe, vocês podem de forma simples adquirir uma pasta jacaré para metais, que ela vai dar um resultado razoável, vai dar um resultado bom. Mas tem que usar uma politriz, não dá para fazer na mão, tá? Ok? E aqui, pessoal, uma consideração final. A restauração não é mágica, 5 minutos,
na torneira, ou 3 gramas de pó de pirlim-pim-pim. A restauração é uma ciência, em que ela envolve química, física, matemática e uma série de outras coisas que a gente tem que conhecer o material para poder atuar. Tá? É um conhecimento técnico que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo, com muito estudo, com muito esforço, para poder entender o que é cada material, como ele se comporta e o que a gente coloca nesse material, o que a gente colocar pode gerar. Se pode resolver ou se pode estragar. Se estragar, vamos ter que arcar com prejuízo. Se resolver, ótimo. Só que não dá para ficar no mundo do achismo. Nós temos que ter certeza naquilo que nós vamos fazer para ter um melhor resultado na peça do nosso cliente. Ora, esta é a minha visão. Como dono de cachimbo, e eu posso dizer, a minha coleção são mais de 80 cachimbos, eu procuro cuidar deles para eu não ter que mandar para o restaurador. Né? Tudo bem, vocês vão rir, porque se eu fosse restaurar, eu mesmo iria fazer restauração dos meus cachimbos. Sim, mas isso é perda de tempo, é prejuízo, porque eu estou deixando de tratar com um cachimbo de um cliente para lidar com um cachimbo meu. Então, se eu não quero ter que perder tempo com o meu cachimbo, eu vou cuidar na limpeza, eu vou cuidar no rodízio, eu vou procurar manter a piteira selada. Por quê? Porque senão eu vou gastar uma semana, 10 dias de trabalho em um cachimbo meu, que eu poderia estar fazendo um cachimbo de um cliente. Ok? Lembrem-se, procurem guardar os seus cachimbos ao abrigo da luz, pelo menos não da luz, não deixem na luz direta, porque ela pode gerar oxidação. Alguém comentou comigo que um cachimbo que foi comprado e está na prateleira oxidou sem ter sido usado. A resposta está aí, estou dando essa resposta para ele. Oxidou em função da luz e oxidou também porque possivelmente a parede onde ele tem esse armário é úmida. Tá? Quem é, vai saber. Tá? Eu não vou falar quem é a pessoa, mas eu já tinha falado isso para ele. Parede úmida e possivelmente está com luz ultravioleta, com muita emissão de luz ultravioleta. Então, procurem manter os seus cachimbos limpos, procurem manter eles livres de qualquer coisa. Não deixem de fazer a selagem após uma intervenção mecânica, se necessário. E vejam, quando eu falo em esponja de melanina, ela também é uma intervenção mecânica, porque a gente tem que fazer a abrasão para tirar a oxidação. Não deixem de passar o óleo mineral, ok? Bom, pessoal, a gente falou do que é o material, do que ataca ele, do que estraga, dos estágios das oxidações. Tá? A recomendação que eu faço é que vocês sempre, após a asepsia do cachimbo, vocês passem óleo mineral nas piteiras que são de Ebonite. Tá? Mas para quem ficou curioso, esse daqui é um cachimbo que eu já tenho desde a década de 80. Eu fiz a aquisição dele lá no Giovanella, foi o pai do Giovanella, foi o seu Giovanella mesmo que me vendeu. A piteira é de acrílico, tá? É uma peça que eu gosto muito de fumar, é um fornilho de 2,5 gramas, quase 3, dependendo da compactação. É extremamente confortável e, para variar, o fumo, para quem estava curioso, o fumo que eu sempre utilizo é o Cândido Giovanella Alemão Cacau. Tá? Então, meus irmãos, fiquem bem, cuidem das suas ferramentas e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!